prontinhos? Tudo bem com vocês? Hoje eu quero abordar com vocês um assunto que é muito recorrente, que está todo mundo falando, principalmente em pandemia. Está todo mundo lidando com essa questão. Então a gente tem crianças lidando com isso, adolescentes, adultos, até mesmo os idosos. E qual que é o tema de hoje? Ansiedade. Você sofre com ansiedade? Como é que você lida com ela no dia a dia? E talvez a primeira pergunta, você sabe o que é ansiedade? Então eu quero conversar com vocês respondendo essa primeira pergunta. O que é ansiedade, afinal de contas? Vamos lá. A ansiedade é uma resposta a uma situação de perigo. Vamos pensar quando o ser humano existia num mundo onde existiam poucos homens na face da Terra e existiam muitos perigos. Então nós tínhamos muitos animais ferozes, né? Tudo na natureza poderia ser perigoso. E qual que era o padrão de resposta que Deus colocou na gente? A ansiedade. Então, olha, fica atento, tem algo que está prestes a acontecer. Então você vai ter o teu corpo preparado para uma situação de luta ou fuga. Eu vou correr mais, eu vou precisar me esconder. Então você percebe que quando você está ansioso, o seu coração dispara, né? O sangue se concentra mais nos membros inferiores. Você perde um pouco a vontade de comer, porque afinal de contas, numa situação de perigo, você não vai pensar em comer. Então o teu corpo está te preparando para isso. Você entende então que a ansiedade não é bom e nem ruim? É uma emoção por si só. Ela te comunica algo. Então nós temos duas questões. Tá, Taira, essa ansiedade está me trazendo sofrimento. Então a gente sai do campo da ansiedade normal e a gente pode estar indo para a esfera da ansiedade patológica, que a gente pode dizer como uma doença ou um transtorno, como é diagnosticado no DSM, que é o livro que nós psicólogos e psiquiatras usamos para diagnosticar uma situação. Então, como diferenciar a ansiedade normal da patológica? Então, vamos lá. Quais seriam as características da ansiedade normal? Ela é de intensidade leve. Ela não traz muitos prejuízos no seu dia a dia. Ela tem uma duração limitada. Você percebe que essa ansiedade está dentro de um contexto. Por exemplo, uma prova que você vai fazer, você fica mais ansioso e aí você se prepara para essa prova. Percebe como essa ansiedade ela vem num contexto, digamos que positivo? Tem um estímulo externo, por exemplo, a prova que eu mencionei. Então existe um estímulo externo que está provocando em você essa emoção da ansiedade. Você percebe também que tem pouca interferência no seu dia a dia. Essa ansiedade não te paralisa. Ela te leva a agir de uma maneira mais adequada. Então seria estudar para a prova, me preparar para ela, buscar conhecimento. Consegue perceber? Tem poucos episódios também. São em situações mais específicas que ela aparece. Ela não é recorrente, ela não aparece o tempo todo. E o sofrimento, ele é normal ou transitório. Então, quando a prova acaba, o sofrimento acaba. Ou quando chega na hora da prova, você consegue se organizar um pouco mais emocionalmente. Então, isso seria uma ansiedade que a gente chama de normal. O que seria, então, traços da ansiedade patológica? Então, a ansiedade patológica, ela vai trazer um sofrimento alto e duradouro. Exemplo, a prova vai acabar e parece que você ainda está passando mal, você ainda está se sentindo mal com aquilo. Você tem uma reação que é desproporcional. Então, na prova, você vai chorar, você vai ter brancos, ou você não vai conseguir ir para a prova, né? Você vai passar mal. Isso está me falando de uma reação desproporcional. Vai interferir profundamente na qualidade do seu dia. Entende? Tem episódios que são repetidos. Você percebe que qualquer coisa está provocando essa emoção da ansiedade. E também ela tem uma alta intensidade e uma duração prolongada. Como eu falei, a prova acaba e você continua sofrendo.
né? Ao invés de ser só um leve tremor ou uma leve palpitação, você tá com uma sensação de que você fala, meu Deus, parece que eu vou morrer. Isso é o fim do mundo. Então, quando eu atendo alguém e ele me traz esses sintomas, eu já começo a questionar se essa pessoa não está sofrendo de uma ansiedade que é patológica. E aí a gente pode falar que a gente está entrando na questão de transtornos de ansiedade. Mas a gente precisa de diagnosticar, tá bom? E só quem tem capacidade de diagnosticar algo do tipo é um psicólogo ou um psiquiatra. Combinado? Mas, então tá, identificamos ansiedade, o que diferencia a ansiedade normal da patológica. Taira, como é que eu trato essa ansiedade? Porque, afinal de contas, a gente não quer saber só o que é. A gente quer resolver o problema, não é mesmo? Então, vamos lá. Primeiro passo. Você vai identificar quais são os sintomas que você tem. Porque, por exemplo, quando eu fico ansiosa, eu posso sentir perda de apetite. Eu posso sentir batimento cardíaco acelerado. O outro pode sentir um apetite exagerado. Ele pode sentir alguma outra coisa. Cada um vai reagir de um jeito. Outra coisa que você precisa identificar é quais são os gatilhos, né? Os fatores que desencadeiam essa ansiedade. Então você percebe, nossa, eu não fico só ansiosa quando eu tenho uma prova para fazer. Eu fico ansiosa quando tem algo que vai acontecer. Você percebe que tem várias outras situações que desencadeiam, né? Que causam essa sensação de ansiedade. Então, você primeiro precisa identificar o que é que está causando. Então, identificou. Taira, identifiquei quais são os gatilhos, né? Identifiquei os meus sintomas. E agora? Então, você vai começar a desenvolver recursos, né? Técnicas, habilidades para lidar com essa ansiedade. Quais seriam os recursos ou as técnicas? Então, a gente pode trabalhar respiração, porque a pessoa, quando ela está tendo uma crise de ansiedade, vamos chamar assim, ela tende a ter uma respiração mais curtinha, né? Aquela respiração mais... E a ideia da respiração é que você consiga respirar mais profundamente, para você conseguir oxigenar melhor, conseguir raciocinar melhor, entende? Então, o exercício de respiração pode ser uma forma. Qual outra forma bem interessante? Está presente, no aqui e no agora. Uma dica, inclusive, muito legal, se você tiver um colega, ou se for você, que esteja passando por uma crise de ansiedade. Ajuda essa pessoa a ficar no presente. Então, pede para ela descrever, no momento da crise, como é o quarto dela. Ou pede para ela descrever, no momento da crise, 5 objetos de uma cor azul, por exemplo, que esteja ao redor dela. Porque a mente dela que está lá no futuro, quando você faz esse exercício durante a crise, você traz ela para o aqui e para o agora. Nossa mente não consegue ficar lá e cá. Entende? Ou você está lá no futuro, ou você está aqui no presente. E quanto mais no presente você está, mais fácil é para essa crise ir desaparecendo. Entende? Então eu posso, se eu pensar no meu futuro, eu não consigo descrever esse ambiente que eu estou aqui agora. Se eu começar a descrever o ambiente em que eu estou agora, eu não consigo pensar tanto no meu futuro. Esse é um exemplo, tá? Outro exemplo. Organizar o seu dia. Crie pequenas metas, pequenos passos, né? A gente tende a ver uma situação e ver ela muito ampla. Então, se essa situação que você quer resolver, ou que você quer conquistar, se você quebrasse ela em pequenas metas, passinhos de formiga para lidar com isso. Percebe que às vezes o que está faltando no seu dia a dia pode ser organização. A organização pode ser um fator muito importante para te ajudar. E um outro exemplo é cuidado com o que você consome nas redes sociais. O que é que você anda vendo no seu Instagram? O que é que você anda vendo no YouTube? Você já parou para pensar que isso pode estar relacionado com a sua ansiedade? O conteúdo que você consome? Entende? Então, assim, muito cuidado com o alimento que você coloca dentro da sua mente. Combinado? Outra forma. Identificar quais são os pensamentos que você tem. A pessoa que ela está ansiosa, e percebe a palavra que eu estou usando? Ela está e não ela é, porque a ansiedade
como qualquer outra emoção, ela é uma onda, ela vem e passa. Então, quando você está ansiosa, quais são os pensamentos que você está tendo? Geralmente o ansioso ele vai ter um pensamento catastrófico, do tipo, vai dar tudo errado, eu nunca vou conseguir, ou eu não consigo nunca. Percebe que existe um exagero, algo muito ruim? Isso a gente chama no consultório de um pensamento que ele é disfuncional. Eu sempre brinco com os meus pacientes que existem algumas palavrinhas que são proibidas. Quais seriam elas? Tudo, nada, todo mundo e ninguém. Muito simples. Então, tudo dá errado. Tudo mesmo? Você tem 15 anos e em 15 anos na sua vida, ou 10, ou 18, ou 30, ou 35, ou 40, tudo deu errado, nada deu certo. Nem o fato de você conseguir acordar hoje, de você ter um teto, de você estar tendo internet para ver esse vídeo. Então você percebe que esse tudo deu errado, ou tudo sempre dá errado, você percebe que ele está exagerado. E o nada? A gente pode levar essa frase também para outra ponta. Nada dá certo. Sério? Nada dá certo? E aquele 9 que você tirou na prova? Ou aquele 8? Ou você ter passado de ano? Ou você ter conseguido sair com a sua amiga ou com o seu colega? Você percebe que esse nada, ele não tem base. Algumas coisas dão errado, algumas coisas não dão certo, mas não é tudo ou nada. A terceira palavra, todo mundo. Todo mundo me odeia, todo mundo me detesta, todo mundo me rejeita. Mas todo mundo mesmo? 8 bilhões de pessoas no mundo. Todos te rejeitam? E geralmente alguém me responde assim, não, tá, minha mãe, meu pai, eu tenho um amigo ou outro que gosta de mim. Então a gente vai tirando a catastrofização desse pensamento. Então você percebe que não é todo mundo. Existem talvez algumas pessoas que não gostam de você, ou que você pensa que não gostam de você. E aí você começa a perceber que talvez você quer a aprovação dessas pessoas. Mas você já sai desse pensamento de todo mundo. Ou o famoso, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém quer ficar comigo, ninguém quer sair comigo. Aí ninguém mesmo. 8 bilhões de pessoas no mundo e ninguém quer a sua companhia. Meu amado, se 8 bilhões de pessoas desse meio aí, ninguém quer a sua companhia, então a gente precisa trabalhar algumas coisas. Mas nem pai, nem mãe, nem amigo, nem amiga, nem vizinho, nem o gato, nem o cachorro. Então a gente sai desse pensamento do ninguém. Consegue perceber? Esses são pensamentos que são distorcidos. E por último, reconhecer e conhecer a sua história, o seu padrão de funcionamento. Quando a gente fala de personalidade, pensa que personalidade é genética e também é meio ambiente. Algumas pessoas têm uma personalidade que são mais tendenciosas a estar ansiosas, outras menos. Você precisa se reconhecer, se conhecer para saber como você funciona. E a partir do seu funcionamento, você conseguir trabalhar essas questões. Estamos combinados, então, que a ansiedade, primeiro, é uma emoção que vem e vai. É possível identificar se ela é normal ou patológica. E para identificar, você precisa de um psicólogo ou de um psiquiatra. E existem formas de trabalhar essa ansiedade e que ela não é ruim, muito pelo contrário, ela pode estar te ajudando. Então, eu quero que você assista esse vídeo, reflita sobre ele, compartilha com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que está sempre falando que é ansiosa ou que está ansiosa. Mostra para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia. Nessa pandemia tem um monte de gente lidando com esse sentimento. E qualquer dúvida, você comenta aqui embaixo que a gente está pronto para te responder, ok? E segue o nosso canal no YouTube, Nação dos Montes, e no Instagram, Nação Teens. A gente está aqui te esperando de braços abertos, ok? Um abraço, tchau!